Fernanda, Luana e Rafaela são 3 professoras que se apresentam para o primeiro dia de trabalho. Elas lecionam, não necessariamente nesta ordem, espanhol, francês e inglês. Cada uma mora em um bairro diferente, não necessariamente nessa ordem: Perdizes, Moema e Tatuapé. Sabendo que Luana mora em Perdizes, que a professora de francês mora no Tatuapé e que Fernanda é professora de inglês, é logicamente verdadeiro afirmar? Então, a técnica para resolver essa questão é a seguinte: a gente faz quadros quantos forem as características das pessoas. Então, eu fiz um primeiro quadro aqui da matéria, né? A matéria. Coloquei o nome delas e as matérias. O segundo quadro do bairro, que a questão me fala do bairro. Se tivesse falado do cachorro, se é noiva, casada, outro quadro. Há um quadro para cada propriedade. Então você põe os nomes, isso é fixo, e as propriedades. E vai preenchendo a tabela de tal forma que, se você tem, por exemplo, achou um verdadeiro numa determinada célula, toda a coluna é falso e toda a linha é falsa também. Isso é uma técnica, porque não existe coisas repetidas. Então vamos supor que a Luana mora em Moema, só por hipótese. Então a Fernanda não mora em Moema, a Rafaela também não mora em Moema. A Luana, como eu já falei que ela morava em Moema, ela não mora em Perdizes nem no Tatuapé. Então, fixado um verdadeiro, toda a linha e toda a coluna você pode colocar falso. Como também, se você colocar, logicamente na certeza, né? Você foi respondendo e deu 2 falsos. Uma coluna, uma linha tem que ter um verdadeiro. Então, logicamente, se deu 2 falsos aqui, só um exemplo, aqui tem que pôr um verdadeiro. Se deu um falso na linha e outro falso aqui, essa célula, consequentemente, é uma verdade. Então, tem 2 regras básicas. Numa linha e numa coluna só tem um verdadeiro. E na outra, se tem 2 falsos, pode colocar um verdadeiro, você não vai errar. Então vamos começar a preencher isso. Primeira informação que ele dá: a Luana mora em Perdizes. Então, eu vou na característica bairro, que é esse. A Luana mora em Perdizes. Isso é verdadeiro, está falando aqui. Se é verdade isso, de acordo com a técnica, todo o resto da coluna, falso. Simples assim. Todo o resto da linha, falso. O que mais que fala? A professora de francês mora no Tatuapé. Aqui eu não consigo escrever. Fernanda é professora de inglês. Então, isso é uma certeza. Eu vou no quadro matéria e vou falar que a Fernanda é inglês. Está aqui. Já achei um verdadeiro, porque o enunciado me diz: tem medo de ser feliz, como se não houvesse amanhã. Vou colocando falso na linha e na coluna. Agora vamos lá. Então, que a Fernanda é professora de inglês eu já fiz. Agora vamos por lógica mesmo. A professora de francês mora no Tatuapé. Olha, a Fernanda
ela é inglês, ela dá aula de inglês. Se foi falado que a de francês mora no Tatuapé, então eu cruzo o quadro, a Fernanda não mora no Tatuapé. Porque quem mora no Tatuapé é a de francês. Fernanda é inglês. Então a Fernanda não mora no Tatuapé. Olha, aqui é um falso. Pronto. Já vou fechar essa tabela, ó. Não tem dois falsos? Então eu vou vir aqui e vou pôr um verdadeiro aqui. Aqui já tem um verdadeiro. Então eu vou pôr um falso. Aqui está faltando um verdadeiro. Pronto. Agora eu vou voltar para cá. Quem que mora no Tatuapé? A professora de francês. Quem é que mora no Tatuapé? A Rafaela, ó. Tatuapé, Rafaela. Então, a Rafaela é professora de francês. Então, vamos colocar aqui. Rafaela, francês, verdadeiro. Já tem um verdadeiro aqui. Posso encher de falso aqui. Ó, já tem um verdadeiro, põe um falso. Aqui está faltando um verdadeiro. Pronto. Preenchi rapidamente as tabelas. Agora vamos responder as questões. Rafaela é professora de francês? Rafaela é professora de francês? Verdadeiro. Ainda nas respostas tem a lógica, né? Rafaela é professora de francês? Verdadeiro. Como aqui eu tenho um ou, não importa, porque no ou basta uma verdade. Então essa já é certa, ó, alfa. Vamos ver as outras por desencargo, né? Fernanda mora em Moema. Fernanda mora em Moema. Mora. Verdadeiro. Só que não esqueça que eu tenho uma cláusula E. As duas têm que ser verdade. Luana é professora de francês? Não, ela é professora de espanhol. Então, isso é falso. E no critério E, para ser verdade, as duas têm que ser verdadeiras, né? Então, errado. Luana não mora em Perdizes. A Luana mora em Perdizes, né? Então aqui já é falso. Como aqui eu tenho um E, já não dá mais para ser verdade, né? Porque para o E eu tenho que ter duas verdades. Aqui é um ou. Para um ou ser verdade, uma tem que ser verdadeiro e outra tem que ser falso. É a tabela do ou. Uma tem que ser verdade. As duas, uma tem que ser verdadeiro e outra tem que ser falso. A tabela do ou é dessa forma. Vou colocar aqui a tabela do ou, olha. Verdadeiro, verdadeiro, né? Verdadeiro, falso. Tudo isso aqui é igual. Falso, verdadeiro, falso, falso. Tabela do ou na resposta, quando tem dois iguais é falso. Dois diferentes, verdade. Dois diferentes, verdade. Dois iguais, falso. Então, eles têm que ser antagônicos. Então, vamos ver aqui. Fernanda é professora de inglês? Sim, é professora de inglês. Luana mora em Perdizes? Olha, Luana mora em Perdizes, é verdade. Então, eu não posso ter duas verdades, ó. Duas verdades é falso. Então, também não está certo. Aqui é um sem então. Se Rafaela é professora de francês, então Luana não mora em Perdizes. Vamos colocar os símbolos. Rafaela é professora de francês? Sim, professora de francês. Então aqui é verdadeiro, ó. Luana não mora em Perdizes? Luana mora em Perdizes. Mora em Perdizes. Então, Luana não mora
em Perdizes é falso. Então, verdadeiro e falso no centão é falso, né? Tabela do centão, ó. Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro e falso é falso, o resto é tudo verdade. Aqui está dando verdadeiro e falso, ó. Então é falso. Linha 2. Então é a de Alex mesmo. É isso.